agora. Vamos fazer um resumo aí rápido sobre as equipes rebaixadas, né? Acho que a gente fez uma live lá de janeiro para fevereiro e depois ali no pré-começo ali do Brasileirão a gente pegou lá a tier list que a gente tinha feito, debateu, até postei aí ontem. E meio que bateu com o que era esperado, né, Amanda? A gente já sabia da dificuldade que Crespon e Smack teriam, né? É muito difícil para equipes fora do eixo subir e se manter, né? Cada ano que passa, a régua ali do rebaixamento, para mim, assim, me dá a sensação de que sobe um pouquinho, né? O São José, por exemplo, ano passado conseguiu escapar do rebaixamento até de uma forma até tranquila, e nessa temporada com praticamente a mesma equipe, mais a adição da Poliana, que para mim é uma zagueira que ainda jogaria em vários clubes de G8 aí tranquilamente, como titular, né? O São José não conseguiu ter força para escapar, né, essa temporada. O Atlético foi uma equipe que você já citou aí, manteve basicamente o time titular da temporada que subiu e trouxe contratações aí, meio que reformulou metade do elenco para mais aí, né? E acho que essa foi uma mensagem importante assim que a gente pode tirar desse contexto, né? Não, só porque uma equipe subiu de divisão, né, da 2-1, não quer dizer que esse mesmo elenco vai ter punch para se manter na elite, né? Acho que quando chega na elite, acho que o nível é diferente, você enfrenta adversários em condições diferentes, você viaja mais o Brasil, enfim, às vezes você cai num chaveamento onde você tem que pegar o Kinderman Caçador, aí é outro jogo, né? Porque você vai enfrentar o Avaí, vai enfrentar o campo, vai enfrentar a viagem, né? Que é longa, enfim. O Campeonato Brasileiro tem dessas situações pontuais aí que podem tirar ponto e decidir rebaixamento, decidir G8. E eu queria falar mais mesmo sobre o São José e sobre o Red Bull Bragantino, desculpa, que é uma equipe que para mim, né, o Bragantino, para mim, ele não jogou para cair, né? Ele fez bons jogos nesse campeonato. Por exemplo, sofreu menos gols do que Kinderman, menos gols do que Santos, e do que as outras três equipes que caíram, mas sofreu o mesmo número de gols que o Real Brasília, né? Acho que o problema do Real Brasil, do Red Bull Bragantino, desculpa de novo, foi realmente um elenco muito, muito, muito jovem, né? Uma equipe que a gente percebe, assim, jogadora jovem é aquilo, né? Você tem que acertar a mão ali, até dá para usar o exemplo da seleção feminina, né? Você tem que acertar a mão na dosagem de jovens que você vai pôr em campo, porque não é só encher de jogadora de 20, 21 anos em campo e achar que elas vão entregar rapidamente, né? São jogadoras que não têm essa experiência, não tem essa rodagem, né, de jogadoras mais velhas. Eu acho que o elenco do Red Bull é um elenco muito, muito, muito qualificado, né? Tem ótimas jogadoras, tem Raquel, tem Ariel, tem a própria a Lele, que jogou como primeira volante. Achei que ela fez um bom campeonato, enfim. A Ingrid Avancini, muito boa jogadora. Tem muitas jogadoras. A Luana lá na frente. A goleira, enfim, a Carol, tem jogadoras muito interessantes, a própria Luana, uma atacante interessante aí, né? Ela já é um pouco mais velha, mas eu acho que é um time que, no geral, né? No geral, a base titular desse time era uma base muito jovem, e acho que faltou um pouco de estofo, diria que de mentalidade mesmo, para alguns jogos ali onde o Red Bull poderia ter pontuado, poderia ter vencido. E os pontos foram escapando. Começou com um início de campeonato muito difícil, né? Pegando equipes muito pesadas já de cara. Acho que isso influenciou também para criar um viés de baixa na mentalidade da equipe, né? No geral, mas acho que eu assisti vários jogos do Real Brasília nesse campeonato e assim, é uma equipe que esse mesmo time bate e volta, sobe tranquilamente para um. Mas acho que fica a lição aí, né? O projeto do Red Bull é um projeto que ele segue uma linha parecida aí em todas as modalidades, em todas as filiais, né? Mas assim, como no futebol feminino ainda essa questão de revender jogador ainda é um negócio que está muito, muito no começo, né? Está muito no pré-mercado ainda, né? No pré-mercado aquecido. Acho que esse mercado vai aquecer com certeza em breve, aí daqui uns 2, 3 anos.
mas acho que ainda, não sei se ainda a modalidade ainda oferece um tipo de estrutura onde você consegue, só com jogadoras muito jovens, oscilar menos, né? Acho que, por exemplo, um jogador do masculino de 21 anos, ele tem muito mais rodagem, de vivência de jogo mesmo, eu falo de minutos jogados, do que uma jogadora do futebol feminino de 21 anos, por motivos óbvios, né? Falta calendário, falta estrutura, falta um monte de coisa. Então eu acho que talvez se o Red Bull tivesse tido um elenco um pouquinho mais maduro, digamos assim, né? Algumas peças mais maduras ali no 11 inicial, talvez conseguisse ter segurado a onda, mas assim, um time talentoso. Acho que a Rosana, apesar de ter sido rebaixada, acho que ela mostrou que o time dela e ela tem muito potencial para crescer aí dentro da modalidade, né? Vamos ver como é que vai ser esse Red Bull no Paulista, né? Que sempre incomoda ali o G4, e como que vai ser ano que vem, né? E acho que é isso, Amanda. Se você quiser complementar, quem quiser complementar alguma coisa sobre esse Z4 aí, senão a gente já vai para a briga pelo G8 dos que ficaram de fora do baile aí, né? E é isso. Sobre isso. Eu queria só aproveitar. Pode mandar bala, Dom Romo. Pode Não, mandar. só pra pedir licença, eu vou precisar me despedir por causa da live, tenho que preparar algumas coisas. Mas é que foi um prazer estar com vocês aqui por pouco tempo. Amanhã estarei acompanhando a live de vocês no PFF. E dizer que foi um prazer conversar um pouco com vocês. Mandar um grande abraço para minha amiga a Gabi, a JBL da Andressa, que esteve nos acompanhando no Crespões, agora vai nos acompanhar no jogo do Real, Corintiana Nato. Mandar um abraço a todos aí. Dizer que espero umas quartas de final muito equilibrado e muitos jogos. Espero grandes jogos também. Acredito que a gente vai ter jogos muito bons. Sempre que quiserem saber, principalmente futebol feminino do DF, estamos aqui para ajudar. Ô Rômulo, o prazer foi nosso aí. Obrigada. E boa sorte aí na sua live. E próxima vez que a gente fizer Space aí, fica à vontade para participar sempre, para falar aí sobre os times do Distrito Federal. Valeu. Com certeza. E sobre só mais uma novidade, acho que não foi ainda público, mas uma informação talvez de bastidor, é que Real e Corinthians não vai ser no Defilê, casa do Real, viu? Vai ser provavelmente no Mané Garrincha. O jogo deve ser levado pro Mané Garrincha. Legal. Talvez uma questão de VAR, né? Não sei como é que tá essa... Não, foi uma questão do clube mesmo, foi uma conversa interna. Legal. Quiseram levar pra lá. É meio que pra valorizar também as meninas, né? Por mais que o Defilê seja um campo muito bom e tal, tá sendo muito utilizado e só cabem 1.000 pessoas no estádio. 1.000 pessoas o Corinthians coloca em 5 minutos lá dentro. Então, acho que também pensando por causa disso também. E querendo ou não, a gente fica a torcida do Corinthians, onde o time vai, eles vão. Então, no mínimo 5.000 pessoas do Corinthians deve dar nesse jogo, acredito. Legal. Obrigadão, Rômulo, aí pela participação e esse furo aí, né? Um abraço, gente. Valeu. Thiago falou sobre o Red Bull. Queria só falar uma coisa. Acho que vai ser essa palavra, equilíbrio, vai ditar o tom de boa parte dessa nossa conversa aqui nesse Space, cara. E o Thiago citou, né, um elenco muito jovem. Eu acho que equilíbrio de elenco ele pode passar por várias coisas. No Red Bull faltou ali um equilíbrio entre juventude e experiência, também na minha opinião. Em outros elencos, questão de equilíbrio talvez seja de posição. Tem setores que são com menos profundidade do que outros em outras equipes, né? Mas acho que essa questão da experiência acho que fez um pouco de diferença mesmo no Red Bull. A gente via nas partidas também uma equipe que às vezes não conseguia manter o ritmo pelos 90 minutos. Isso acabava pegando muito para a equipe. Começava muito bem, fazia 45 minutos muito bons, mas aí depois no segundo tempo ia minguando, né? E assim, o jogo tem 90 minutos e você não pode fazer 70 minutos, 75 muito bons, se chega nos 15 minutos finais ali e você acaba punido. Então essas coisas todas fazem diferença. Eu acho que essa vitória do Red Bull na última rodada premia o trabalho da equipe, porque seria muito duro sair desse Brasileirão A1 sem nenhuma vitória, né? A gente viu o futebol que o Red Bull mostrou em muitos jogos, conseguiu ser superior do que o adversário por vários momentos. Então, sair desse Brasileirão, era o único time, né, até então que não tinha
nenhuma vitória na competição, então acho que essa vitória na última rodada para cima do Cruzeiro é um prêmio pro Red Bull. Sobre as outras equipes, né, curiosamente, assim, o Thiago estava falando da dificuldade, né, de elencos, de você sair de uma A2, subir para A1 e conseguir, né, equilibrar o seu elenco, porque é outra realidade, é uma realidade completamente diferente, e só o Galo, das 4 equipes que subiram, né, para a primeira divisão nesse ano, só o Galo conseguiu permanecer. E aí o São José, né, que caiu, porque caiu o Smack, Red Bull Bragantino e Crespon, então só o Galo conseguiu, e eu acho que essa A1 pro Galo, a gente vai falar um pouquinho mais da equipe aqui pra frente, mas acho que mostrou que se quiser voos mais altos, vai precisar dar um up sim nesse elenco, porque a A2, querendo ou não, há um salto grande, na minha visão, da A2 para A1, em termos de exigência técnica, exigência tática. Então, eu acho que é necessário dar um up nos elencos. Sobre o São José, uma queda que ao longo do campeonato ela foi ficando clara, né? A equipe não estava conseguindo forças para poder buscar ali mais vitórias, né? E faltava um pouco de repertório também, né, mano? É um time que você percebia como ele conseguia jogar, né? Um time moldado para transição, ali uma linha de 5 ali bem visível. Começou a temporada com a Poliana como uma ala, e eu achei interessante porque ela ofensivamente entrega num nível bem interessante. Aí o torcedor do Corinthians deve estar até com saudade, né? Porque problemas sérios na lateral direita, e a Poliana, que poderia estar suprindo essa questão, saiu do jeito que saiu. E aí ela, no meio da temporada, ela meio que se torna uma zagueira. Não entendi a decisão, né, dela retornar a zagueira, porque o São José não é uma equipe com perfil de sair jogando por baixo, né? Então você perde uma jogadora que podia agregar um pouco mais na transição, um pouco mais chegando na área. Ela até fez gols aí na estreia do campeonato. E aí você traz ela pra zaga. É lógico que ela vai dar um ganho de qualidade ali, mas talvez uma zaga rebatedora, como já vinha iniciando o campeonato, com um time moldado para transição, como foi o campeonato inteiro, e com a Poliana agregando nessa transição, né, chegando na área, a qualidade que ela tem para botar a bola na área, até para finalizar de fora da área, talvez fosse mais interessante. Mas era um time, você percebia visivelmente, né, ou contra-atacava, ou era na bola parada, né, no escanteio, numa bola na área. Não tinha muito mais o que a equipe conseguia fazer nesse campeonato, né, mano? Exato, foi basicamente isso. E ali no ataque tudo passando muito pela Bea, né? Era a jogadora de confiança ali do setor. E acabou que no final isso custou, né? Porque, por exemplo, a equipe que estava ali lutando mais aí com o São José por essa vaga era o Cruzeiro, e o Cruzeiro a gente percebeu, por mais que seja uma equipe que oscilou demais no campeonato, e assim, um campeonato até estranho do Cruzeiro, conseguindo fazer jogos muito competitivos, tirar pontos de equipes lá de G8, G4, mas nos confrontos diretos a equipe do Cruzeiro acabava pecando e desperdiçando pontos. Só que pegou, né? Porque se a gente for analisar, o Cruzeiro conseguiu uma vitória a mais ali que o São José, e foi uma equipe mais regular no campeonato, em meio a essa irregularidade, né? Então, o São José rebaixado, né? A equipe que não tinha sido rebaixada ainda na sua história, agora vai disputar a 2, e é uma equipe muito, muito... É uma equipe histórica, né, do Brasil, muito tradicional, e vamos ver como é que vai lidar com esse processo aí de ter que disputar uma segunda divisão.